Queridos irmãos, nesta manhã tão maravilhosa, nós estamos aqui para render graças ao Senhor pela vida das nossas queridas mamães. E nesse momento nós queremos louvar ao Senhor pela vida das servas do Senhor, como também louvar a Deus pela vida da igreja, a primeira igreja presbiteriana de Carapicuíba, que tem alegria, tem a satisfação de cada domingo nós virmos aqui passar uns minutinhos com os irmãos, meditando na palavra de Deus, uma vez que não podemos nos reunir aqui na casa do Senhor devido à situação, mas nós tentamos trazer um conforto espiritual para cada irmão, cada irmã através dessa mensagem. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos nesta manhã entregar nas Tuas mãos a vida das nossas irmãs, das mulheres que estão nos ouvindo. Que o Senhor tome cada uma nas Tuas santas mãos, para que elas sejam guardadas, protegidas pelo Senhor, que elas sejam abençoadas e que elas exerçam o ministério de esposa, que elas exerçam a função delas de dona de casa e a mais preciosa, de ser mães para a glória do Teu santo nome. Que ela crie seus filhos, que elas gerarem na doutrina e na admoestação do Senhor, para ser grandes lares para o louvor do Teu santo nome. Nós oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. A promessa para a mulher temente ao Senhor. No livro dos Provérbios, capítulo 31, versículo de número 30, nós lemos: enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, versículo 30. Nós sabemos que o papel que Deus designou para as mulheres é o mais glorioso da espécie humana, conforme escreveu o reverendo Arival Dias Cassimiro. Deus, Ele diz que dá às mulheres uma posição exaltada. Ele concorda ela é coroada de dignidade e de honra. O papel de mãe na família é indispensável e insubstituível. Sem a presença dela, a família se deteriora e a sociedade se destrói. Por isso ele cita R.W. Emerson: os homens são o que suas mães fazem deles. Tomara que cada mãe, como serva do Senhor, faça de seus filhos grandes servas do Senhor, ensinando-lhes a palavra de Deus e dando aquele exemplo de verdadeira serva do Senhor. Então, tais palavras desta meditação conduzem em seguida os nossos pensamentos aos exemplos da palavra de Deus, de mães que foram grande instrumento nas mãos do Senhor na educação, na criação de seus filhos. Por exemplo, a Bíblia nos fala a história de Moisés, de Samuel, de Timóteo e inúmeros outros servos de Deus, mas esses três, eles são exemplos de destaque na palavra de Deus. Como a palavra de Deus é rica em nos informar como esses homens viveram uma vida de comunhão com Deus graças ao ensino que suas mães lhes transmitiram. Observemos o testemunho do apóstolo Paulo sobre Timóteo na segunda epístola a ele, no capítulo 1, versículo 3 a 5. Ele fala para Timóteo assim: me lembro de ti nas minhas orações noite e dia, versículo 3, parte B. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti, diz o versículo 5.
Na segunda epístola, ainda no capítulo 3, versículos 14 e 15, ele escreveu: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de quem fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 15. O testemunho das Escrituras na carta aos Hebreus sobre Moisés, capítulo 11, versículos 23 a 27, lemos: Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, quando homem feito, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do Egito e do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, isto é, os sofrimentos de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O outro exemplo que as Escrituras nos relatam é Samuel, o filho por quem sua mãe Ana orou, pedindo ao Senhor que lhe desse para ser consagrado a ele para sempre. Ela, ao gerá-lo, depois o consagrou e o deu para o Senhor, para sempre, como expressão de gratidão, uma vez que ela era mulher estéril, não podia gerar, e ela orou, Deus abriu a sua madre, e ela disse: Senhor, o filho que nascer de mim, eu vou te dar ele para sempre. E lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 20, 24, 25, 27 e 28, lemos: Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Desmamado, o menino levou-o consigo com um novilho de 3 anos e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Ana o levou e disse ao sacerdote Eli, ele disse: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que ele fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Versículo 28. Em primeiro lugar, vejamos então uma realidade enganosa. Diz o texto: enganosa é a graça, e vã a formosura. A palavra graça significa charme. A palavra formosura significa beleza. O charme engana, porque promete uma vida inteira de felicidade que não pode oferecer. A beleza é enganosa porque é passageira e transitória. Ela passa e com ela a esperança da felicidade baseada nela. Ao lermos essas palavras, vem a nossas mentes os conselhos sábios do apóstolo Pedro às santas mulheres, às santas servas de Deus, nesses termos, capítulo 3 da primeira epístola, versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Ele aqui não está proibindo a mulher usar essas coisas, ele é claro e explica: não seja o adorno da esposa essas coisas. Então, qual é o adorno principal para as mulheres, segundo o apóstolo? Ele o cita no versículo seguinte: seja, porém, o homem interior, isto é, o ser feminino verdadeiramente cristão, visto por dentro, do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, diz o versículo 4. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, conforme o versículo 5.
um perfil feminino, mas a mulher que teme ao Senhor. A mulher aqui, em primeiro lugar, é a esposa e mãe. As que não são esposas e mães, isto é, as moças, também devem temer a Deus de todo o coração. Ela é temente a Deus, ela nutre o seu coração a respeito e com respeito à obediência ao Pai Celestial. Ela anda nos caminhos do Senhor. E finalmente, em terceiro lugar, uma merecida recompensa. Essa será louvada. A mulher que teme ao Senhor, isto é, anda nos caminhos de Deus, cuida das coisas do Senhor, ela será louvada. Louvada como? A palavra louvor aqui significa elogiar, afamar e brilhar, não adorar. Então recordemos alguns exemplos na palavra de Deus. Ela é louvada, isto é, elogiada, porque teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está lá no livro dos Provérbios. O seu valor, disse o provérbio, muito excede o de finas joias. Provérbios 31:10. Além de outras inúmeros atributos, do capítulo 31:10, segunda parte do versículo, ele destaca: o seu valor muito excede o de finas joias. No versículo 28, levanta-se seus filhos e lhe chamam de tosa, seu marido a louva, isto é, a elogia, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, louvada aqui, isto é, não é adorada, é elogiada, reconhecida por seus valores e importâncias, devido aos seus excelentes dotes dispensados ao marido, aos filhos e a todos aqueles que a circunda. Então, coisa maravilhosa que a palavra de Deus nos mostra a respeito da mulher que teme ao Senhor. Ela será honrada e será recompensada por Deus. O grande Spurgeon, ele disse: tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Então, neste Dia das Mães, nós queremos louvar a Deus pela vida das nossas irmãs, pelas esposas, pelas donas de casas, que prestam um grande trabalho, em primeiro lugar a Deus, na criação dos seus filhos, na condução dos seus lares. Isso é para a glória de Deus. Na criação dos seus filhos, no trabalho do Senhor, como nos ensina lá a palavra de Deus na lei, que dessas palavras a mãe explica para os seus filhos, os pais, andando com eles ao deitar, ao levantar, ela está sempre transmitindo a palavra de Deus para os seus filhos, para que eles cresçam com um caráter totalmente abençoados, totalmente orientados para a palavra de Deus, para ser bênção na nossa sociedade, para ser sal da terra e luz do mundo. Então, que Deus seja glorificado na vida das nossas irmãs, na vida das mães, na vida dos lares, na vida dos servos de Deus que têm a alegria de ter uma esposa fiel, uma esposa amorosa, boa mãe, boa dona de casa e grande serva do Senhor. Que Deus abençoe a todas as mulheres, todas as mães, todas as moças que no futuro hão de ser mães para a glória de Deus. É a nossa palavra nesse instante, a palavra de Deus neste momento para o coração de cada uma. Vamos orar. Ó Deus, nós louvamos o teu santo nome. Como as mulheres, nos ensina a tua palavra, podem ser bênçãos, como elas podem cumprir a missão delas ao serem geradas e criadas e colocadas no mundo. Um dia o Senhor une cada uma delas com seus esposos para formar um lar, para formar uma família, para ser tempero da nossa sociedade, para ser também bênção na mesma, para ser bênção também na sua igreja, ela com o esposo e com seus filhos.
Que os lares que nos ouvem nesta hora sejam abençoados com essas orientações e que as mães que lutam, que sofrem por faltar uma orientação, que elas possam buscar no Senhor, na Tua Palavra, essa orientação, para assim cumprirem, continuarem cumprindo a sua missão de esposa, de mãe, de donas de casa, para a glória do Teu nome, para contribuir com o Seu reino, com filhos consagrados a Ti, orientados, educados na doutrina e na admoestação do Senhor. É a nossa oração humilde nesta hora que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça de Deus, nosso Pai, a consolação do Espírito Santo seja sobre vós, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Minha boa mãe, e pelo seu amor, na terra sem igual, eu louvo-te, ó Senhor. É grande o bem que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe? Pois ela me cuidou da vida ao despontar, e aos pés do bom Jesus feliz me fez andar. É grande o bem, na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe? Se pobre ou rico eu for, jamais hei de esquecer a minha boa mãe, enquanto aqui viver. É grande o bem, e na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe. É grato aqui sentir de mãe o puro amor, por ela o coração bendize ao Criador. É grande o bem, e na alma tem, quem pode